A inteligência tem que dominar os impulsos emotivos. Muitas vezes temos o caldo entornado, ou seja, o erro está mesmo ali. Todos nós já nos aconteceram momentos e alturas em que a pessoa, o que é que diz? Perca a cabeça. Carlos Correia, professor jubilado da Universidade Nova de Lisboa e investigador da educação digital. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Relacionar factos com efeitos, daí extrair conclusões para poder confirmar ou infirmar algumas ideias iniciais. Isso é inteligência, uma forma de inteligência a acontecer. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Infelizmente, está neste momento situado quase ao nível de uma pandemia. Não estou a falar da pandemia Covid, estou a falar da pandemia que se chama Alzheimer, quando o cérebro começa a ficar atingido por uma doença grave. O ser humano é um ser curioso e inteligente, por natureza. Mas depois, as situações em que ele é forçado a agir, no mundo e para o mundo, podem, de súbito, desencadear consequências terríveis. Imagina o que se passa na cabeça de um pirómano no momento em que incendeia, coloca um fósforo numa floresta. É uma terrível falta de inteligência, porque, no fundo, é uma doença que ele tem, a piromania, que o vai obrigar a fazer um ato que, dali a uns minutos, está arrependido. 3. Definição de inteligência. A primeira e a mais simples é claramente a capacidade de estabelecer uma relação entre uma causa e um efeito. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. A inteligência tem uma mundividência própria. O que é mundividência? É a capacidade de ler e interpretar o mundo. O conhecimento tem muito a ver com mundivivência, mundividere. Como é que eu vejo o mundo? Mundividere está dentro da minha caixa craniana e permite-me ter uma determinada visão. Mas depois há a mundivivência. E a mundivivência é uma experiência única, pessoal, intransmissível. É o conjunto de experiências que eu fiz enquanto estiver neste mundo, vou fazendo. São as duas faces de uma moeda. 5. Relação entre inteligência e experiência. As vivências são um suporte decisivo da fórmula como nós estruturamos a nossa inteligência, a nossa maneira de ver e de compreender o mundo. O saber de experiências feito. Agora estou a citar Luís de Camões, que é um senhor que sabe algumas coisas, porque foi um homem que juntou a uma cultura clássica extraordinária, juntou-lhe o quê? As experiências todas que ele fez, desde a taverna do mal cozinhado, onde ele ia resolver os seus problemas de amor platónico, até às viagens que ele fez e à cultura que assumiu, e depois ambas se fundiram no quê? Uma obra-prima de inteligência. Pessoas que eu conheço, alguns colegas, que pura e simplesmente chegam à idade em que a pessoa é reformada e param. Esse parar é perigosíssimo. É tão perigoso como deixar de fazer ginástica. Ou seja, há aqui uma relação entre a ginástica física que não fazemos por obrigação, temos que fazer também porque, se não o fizermos, começamos a dar grandes problemas ao cérebro. Se deixarmos de ler, de conviver, de conhecer, de nos questionar, o problema está no exercício que damos à caixa das ideias, não é? E essa agilidade, essa capacidade de continuar a interessar-nos por coisas, apaixonar-nos por coisas. O que é que lhe posso dizer 3 anos depois de me ter jubilado? Tenho-me divertido imenso a fazer projetos. Ao ser, o ser, já sabemos que é da cultura, portanto, da mundivivência, que as coisas se enriquecem e fazem com que o ser evolua. Portanto, ao ser, depois ao saber. O saber é claramente na área da aquisição de conhecimentos. E depois ao saber fazer. As nossas universidades, eu já posso dizer o que quero, já fui para o reitor, portanto já estou completamente... As nossas universidades estão ainda, algumas delas, e algumas escolas, na área de achar que o saber fazer não é... Não, nós temos é que ser, nós temos é que saber, pensar. Então eu saber fazer. Isso depois, na vida prática, vem sempre a vida prática. Aí é que... 6.
Relação entre inteligência e emoções. Aqui é que a porca torce o rabo. Quando as amígdalas desencadeiam emoções tão fortes que acabam por ocupar um espaço fundamental no córtex cerebral e a pessoa reage por uma emoção cega, muitas vezes temos o caldo entornado, ou seja, o erro está mesmo ali à porta. A inteligência tem que dominar os impulsos emotivos. Por vezes não somos capazes. Todos nós já nos aconteceram momentos e alturas em que a pessoa, o que é que diz? Perca a cabeça. A emoção tomou conta do ser. Por exemplo, toda a gente sabe que os apaixonados do futebol, eu já fui um apaixonado de futebol, já me curei dessa, não? Mas os apaixonados de futebol, quando saem em bando, escoltados pela polícia, repare, é o quê? É o sabermos que se os deixarmos à solta, a paixão clubística, a paixão é uma coisa nessa perspectiva muito negativa, pode levá-los a apedrejar, a matar. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Quantas vezes me acontece eu ter uma ideia, começar a rir de mim próprio, mas depois vou censurá-la, porque dizer, se dizes esta, é o fim da macacada. Então, Padre António Vieira era conhecido por ser um grande orador, com uma capacidade extraordinária de fazer os seus sermões ao público, no púlpito, com grande coerência. Descobriu-se depois, porque ele contou o seguinte, que de facto ele preparava os seus sermões, lá está, e que depois os temas que ele queria abordar pendurava-os nos santos. Olhava para Santo Agostinho e não, é isto. Olhava para lá, é aquilo. Isto chama-se a gestão de dados no espaço. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais. O córtex cerebral bem desenvolvido. Resposta curta. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. A questão do inato existe. As gerações de músicos. O Strauss, por exemplo, é um caso, é inato. Competência para fazer música fez com que o Mozart, aos 5 ou 6 anos, começasse a tocar de uma forma genial. Há também pessoas com uma capacidade extraordinária para a aritmética instantânea. A área do inato é uma área, pode explodir ou pode nunca explodir. Depois depende, lá está, da questão do ambiente, do meio social, onde a pessoa se insere. Pergunto-me a mim próprio, se o pai de Mozart não fosse também músico, outras vezes o inato estava agora a lembrar-me, tenho um grande amigo meu que foi pastor, cortava canas dos canaviais, fazia-lhe furinhos para fazer música. O pai, quando ele chegava com o rebanho a casa, partia-lhes o pífaro, não queria que ele tocasse, não queria que ele fosse músico, e ele voltava a fazer. Eu estou a falar de um caso que conheço pessoalmente. E voltava a acontecer a mesma coisa. Até o momento em que, já jovem, ele saiu de casa, veio para a grande cidade, continuou a ser jardineiro numa Câmara Municipal e inscreveu-se numa filarmónica. E a felicidade dele é quando vai tocar. 10. Qual é a importância do corpo? Há uma unidade entre cérebro e corpo. Nós, com as máquinas, ou lhe metemos um endométrio suficientemente poderoso para este lugar, ou então vamos progressivamente tendo a ideia real de que há mais cabeças do que aquilo que está só alojado nos 1250 centímetros cúbicos, acho eu, não é? Que nós temos de capacidade cerebral. Por aí, anda por aí. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? A maneira como o discurso de improviso se estrutura é um ponto, desde logo, de definir quem é, o quê e como. Quando procura relacionar causas com efeitos de causas e efeitos, portanto, subir essa escada, que é a escada do conhecimento, aí já as coisas, aí há limites. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Eu próprio, conhecendo assim intimamente, eu próprio. Daquilo que leio, tenho uma listagem de gente cuja inteligência me fascina, me maravilha. E tenho a humildade de reconhecer que eu, quando for grande, eu quero ser assim. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Eu penso que não é mensurável. Independentemente do QI, que foi uma estúpida invenção que se fez para depois demonstrar que ou há interação com as outras inteligências, ou então chapéu, não é? É o ambiente, é a educação, é o dinheiro, a sua inexistência,
é a capacidade de motivação, é a capacidade de ter objetivos, quer dizer, é um leque complexíssimo, é um cocktail. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? O desenvolvimento da capacidade é realmente uma prerrogativa da motivação que o humano tem para fazer o que quer que seja. Pode desenvolver. Vamos estabelecer uma relação que, não sendo perfeita, é uma metáfora que funciona. Tal como nós começamos a fazer flexões e, no meu caso, tinha deixado de fazer ginástica há uns tempos, foi difícil fazer 10 ou 15, mas é mesmo muito difícil. Mas fui progredindo com a vontade de, efetivamente, ter o corpo minimamente em condições para poder fazer uma vida normal, não sai daí. Assim também acontece que a leitura, o interesse, a motivação, quer dizer, há todo um leque de embraiadores, vamos chamar-lhe embraiadores, que é uma palavra de que eu gosto, que nos permitem passar da primeira para a segunda para a terceira e por aí fora, naturalmente adquirindo, através do conhecimento, a capacidade de, num determinado momento, saber fazer. A motivação é decisiva. A motivação é o fator mais importante. Eu quero fazer isto. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? O endeusamento. A ignorância tem necessidade de deuses. E isto, no decorrer da história, é evidente que isto acontece assim. Está a dar-se à inteligência artificial uma deificação perigosa. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Na área, por exemplo, do direito, após a análise de toda uma série de processos e de toda uma série de decisões que os juízes tomam sobre os processos, a máquina pode prever, perante um determinado caso, entrega a um determinado juiz, qual vai ser a sentença que ele vai. Ainda estamos só no princípio. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. Podemos rapidamente cair em fórmulas de vigilância permanente daquilo que fazemos com informações. A privacidade já acabou há muito tempo, mas quando isso serve para até censurar o pensamento, isso é o admirável mundo novo do Aldous Huxley que eu detesto. Há toda uma miríada de pequenas grandes coisas em que, se os homens, lá está, agora aqui é que o fator humano é decisivo, se os homens limitarem coisas fundamentais e souberem encontrar, para quem vai para o desemprego, outras profissões, agora, se transformar a humanidade em seres irrelevantes, também há esse perigo. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. A resposta é não sei. A evolução é de tal forma rápida, é ir à farmácia e pedir, olha, dê-me aí mais 5 GB de RAM, por favor, que isto está a começar a bater mal. Tentar prever o futuro é insultá-lo. 19. O que tem os humanos para além da inteligência? O que nós temos é a adaptabilidade, a capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias que nos envolvem. Essa é uma característica que a nossa inteligência depois ajuda a desenvolver. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. 2 palavras: saber e sorte. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Mais memória RAM, muita memória RAM, melhor capacidade na área dos processadores, a capacidade de decisão não branco e preto, portanto 0-1, a capacidade de entendimento do ser e talvez, é talvez a coisa mais interessante. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa. Há uma morte que para a máquina está sempre iminente. Qual é ela? Retirar a ficha de eletricidade. Portanto, boa sorte e que não haja uma quebra abrupta de eletricidade, que mesmo as máquinas que estão a servir de apoio lhe possam permitir uma vida mais longa e mais duradoura. Não? Terminei as perguntas. Muito obrigado.